Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal, por favor se inscreve, deixa like, comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns factos, acontecimentos importantes que marcaram a história de Moçambique. Então, se você é aquela pessoa que gosta muito de história, assim como eu, acompanhe o vídeo e eu espero que vocês gostem. Então, pessoal, a primeira curiosidade sobre Moçambique é a moeda usada no período colonial e pós-colonial, um pouco depois da colonização. Antes dos portugueses chegarem aqui a Moçambique, eram feitas trocas comerciais através de produtos. No período colonial, a moeda usada era o escudo e foi lá para frente, um pouco depois da independência, foi a partir de 16 de junho de 1980 que Moçambique passou a ter como moeda oficial o metical. Antes disso era usada a moeda colonial, que era o escudo. Então, pessoal, a segunda curiosidade que eu quero partilhar com vocês é que a luta de libertação nacional foi marcada pelo disparo de um tiro, do primeiro tiro, como vem na história de Moçambique. E quem reivindica o disparo deste primeiro tiro é o Alberto Chipande, um antigo combatente. Isto aconteceu a 25 de setembro de 1964, no posto administrativo de Chai, na província de Cabo Delgado. É por isso que no dia 25 de setembro, aliás, este tiro marca o início da luta de libertação nacional. É por isso que no dia 25 de setembro é um feriado nacional e é considerado o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Pessoal, quem reivindicou o disparo deste primeiro tiro foi o antigo combatente Alberto Chipande. Mas existiram algumas pessoas que reivindicaram a autenticidade deste primeiro disparo, porque alguns defendem que ali, vocês imaginam na luta, armas para lá e não sei o que. Então, alguns defendem que é impossível saber quem foi que deu o primeiro disparo. Mas vem na história assim, e nos testes de história da escola vem assim, e a gente sempre tem que responder que quem deu o primeiro tiro foi Alberto Chipande. Outra curiosidade é sobre o ensino no período colonial. O ensino durante esse período colonial era até a 4ª classe. E não era assim para todos. O ensino não abrangia a todos. Quer dizer, vou chegar lá. O ensino era dividido entre o ensino oficial e o ensino rudimentar. O ensino oficial era o ensino oficial e para assimilados. Eu vou falar para vocês num desses vídeos quem foram os assimilados de Moçambique. Então, o ensino oficial e para os assimilados o ensino era para os filhos dos colonos e o ensino rudimentar era para os indígenas, como eram chamados, os nativos daqui de Moçambique. E não ensinavam-se as mesmas coisas. O ensino oficial era sobre os valores e não sei o que, aquela toda coisa do ensino todo bonitinho. E o ensino rudimentar para os indígenas, neste caso os nativos, era, digamos, uma preparação, era aquela coisa era assim, civilizar e preparar o indígena para o trabalho, como vocês sabem. Essa coisa de trabalho forçado e tudo. Então, o ensino rudimentar para os indígenas era a preparação para o trabalho. E este ensino rudimentar era caracterizado pela dominação, alienação e cristianização. Esta parte da cristianização é que nos leva para a próxima curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Então, sobre a cristianização é o seguinte: o presidente de Moçambique, o primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel, não gostava nada da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica foi um dos instrumentos utilizados para a colonização. Foi um dos instrumentos usados pelos portugueses. Por quê?
Vocês imaginam os portugueses chegando da Europa e ver ali indígenas com comportamentos assim que eles julgavam não sociais. Então, eles usaram a Igreja Católica, mandaram alguns missionários com a desculpa de estar a civilizar, a educar os nativos. E foi assim que eles usaram a Igreja Católica como um dos instrumentos de colonização. É por isso que a Igreja Católica naquela altura não era muito bem vista. Outra curiosidade que muitos provavelmente não sabiam é que na Praça da Independência, durante o período colonial, eu não sei precisar quando, onde hoje tem a estátua do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel, naquele tempo tinha lá a estátua do Mouzinho de Albuquerque. E quem foi Mouzinho de Albuquerque? Mouzinho de Albuquerque foi um português oficial da cavalaria e ele ficou muito famoso em Portugal depois que capturou Ngungunyane. Ngungunyane foi um imperador moçambicano. E nesta onda de imperador, a outra curiosidade é que aqui em Moçambique, antes da colonização, existiam estados, impérios, reinos, existiam também sheikados, existiu, por exemplo, o estado do Zimbábue, existiu o Império do Mwene Mutapa, Império do Ngungunyane, que foi o que eu falei para vocês, que foi capturado pelo Mouzinho de Albuquerque. Existiu o Estado de Gaza, enfim, existiram vários reinos, impérios, estados, sheikados. Então, os sheikados estavam muito concentrados no norte de Moçambique. É por isso que lá no norte tem bastante influência islâmica. Vocês sabem que o nome Moçambique surgiu graças a um sheik que estava lá, que vivia lá no norte de Moçambique, né? Quando os portugueses chegaram aqui a Moçambique, estava lá no norte o sheik Musa bin Biki. Então, quando ele ficou conhecido, as pessoas não sabiam bem dizer esse nome Musa bin Biki, então falavam as terras do Moçambique, e foi assim que o nome ficou e se chama Moçambique. Essa história vocês já sabem. Então, vou falar da próxima curiosidade. Então, nessa onda de impérios, estados e sheikados, existiam também algumas eras, porque os estados eram sustentados pela agricultura, mas também por trocas comerciais. E então, em cada estado existiu uma era específica, em cada estado, em cada império. Então, existiu a era do ouro, a era do marfim, a era da metalurgia e aí em diante. Então, existiam épocas em que um certo estado, um certo império, dedicava-se à atividade de extração do ouro ou de marfim para poder efetuar trocas comerciais. Outra curiosidade é que antes da independência de Moçambique, Moçambique se chamava República Popular de Moçambique e teve um presidente, que foi o presidente Eduardo Chivambo Mondlane. Depois da independência, tivemos o presidente Samora Moisés Machel. E essas coisas da história, de troca e não sei o que, já essa pergunta, com certeza nos testes de história, tem aquela pergunta, quem foi o presidente de Moçambique? Então, essa pergunta, de certa forma, já foi uma armadilha, muitas vezes até para mim, porque existiam testes que eram claros. Quem foi presidente da República Popular de Moçambique? Ou, por exemplo, quem foi o primeiro presidente de Moçambique independente? A gente já sabe que foi Samora Machel. Mas existem perguntas que dizem assim, quem foi o presidente de Moçambique? Não especifica se foi antes ou depois da independência. Então, a gente tem que pensar, Samora Machel ou Eduardo Mondlane? E depois tinha aqueles casos que, se a gente coloca Samora Machel, no dia da correção do teste, o professor dizia, não, eu queria o presidente, o primeiro presidente antes da independência. Então essa pergunta era muito difícil de se responder. Eu não sei se já falei sobre essa curiosidade aqui. É o seguinte, desde a independência existe um único partido no poder já há mais de 40 anos. E esse partido é a Frelimo, que significa Frente de Libertação
de Moçambique. E a Frelimo surgiu por consequência da junção de alguns partidos, porque naquela altura em que as pessoas queriam ser livres, tinham sede de liberdade, surgiram alguns grupos ali e acolá a tentar lutar contra o colonialismo português. Então, esses grupos, acho que era o NAMO, o DENAMO, não vou falar desses grupos, já não me lembro bem. Então, surgiram esses grupos, eles juntaram-se e formaram a Frelimo, que é até hoje o partido no poder. A última curiosidade é que depois da independência, o presidente Samora Moisés Machel deu algumas horas para que os portugueses saíssem de Moçambique. Eu não sei precisar quantas horas, eu tentei pesquisar, mas não achei nada relevante. Não sei se foram 24, se foram 48 horas. Então, quem souber dessa parte da história, por favor, comenta aí embaixo. E parece que foi isso, que o presidente deu algumas horas para que os portugueses fossem embora de Moçambique. Então, pessoal, assim foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí as curiosidades que vocês acharam mais interessantes. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.